Na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre comparação de frações. Olha que divertido. Chegamos ao momento onde nós vamos comparar uma fração, quando uma fração representa um valor maior ou menor que a outra. Mas vamos analisar várias situações, ok? Para isso é necessário que vocês tenham compreendido a redução de fração ao mesmo denominador, porque vai ser muito útil para a gente compreender essa matéria. Por isso que vem uma depois da outra, né? Porque a gente segue uma sequência. Um conteúdo depende do outro, por isso é importante que você esteja acompanhando e estudando, né? Então, vocês podem acompanhar pela página 199, que eu vou ler esse exemplo, e depois eu vou mostrar alguns exemplos gráficos para vocês. As pizzas, vamos falar de comida. A família Ribeiro, formada por 8 pessoas, foi a uma pizzaria. João, o pai, pediu 3 pizzas e pensou: vou pedir que repartam cada pizza em 8 pedaços iguais. Assim distribuo 3 pedaços para cada pessoa. Olha que delícia. Que fração de pizza cada pessoa vai comer? Então, cada pessoa vai comer 3 oitavos. 3 pedaços de uma pizza dividida em 8, como vocês podem ver ali no livro, né? Vocês têm aqui a figura no livro. Pouco antes de as pizzas ficarem prontas, juntaram-se a família Ribeiro mais 4 sobrinhos de João. Ele pensou rápido e pediu ao garçom que repartisse cada pizza em 12 pedaços iguais e distribuísse 3 pedaços para cada pessoa. Quanto cada um comeu? Então, cada um comeu 12 avos da pizza. Por quê? Ele mandou dividir em pedaços, em mais pedaços a pizza, né? Porque chegou mais gente. E agora, né? Vai pedir outra pizza? Aí vai demorar todo aquele esquema, né? Então, divide mais a pizza. Pronto, todo mundo fica feliz. Ou não, né? Por quê? Porque eu dividi a pizza em pedaços, em mais pedaços, o que vai acontecer com os pedaços? Vão ficar menores. Olha que interessante. Por mais que cada um comeu 3 pedaços, era muito melhor você comer 3 pedaços de uma pizza dividida em 8 do que 3 pedaços de uma pizza dividida em 12 pedaços. Conseguem imaginar aí na mente de vocês o problema que eles causaram? Então eu vou mostrar para vocês com algumas figuras quando que a gente usa cada situação para analisar. Quando você vai analisar o numerador, o denominador ou os dois ao mesmo tempo, ok? Confiram aí. Olá, pessoal! Agora eu tô aqui, né? Vou mostrar para vocês, como eu disse, de uma forma gráfica, de uma forma ilustrada, para ver se facilita um pouco a compreensão, porque é algo que precisa da imaginação de vocês. Vocês precisam imaginar o que eu tô falando. Por isso que é melhor utilizar figuras, né? Então, nosso conteúdo é comparação. Comparação é uma figura de linguagem na língua portuguesa que consiste na ideia de relacionar dois termos. Então, sempre que a gente fala em comparação, quer dizer que nós estamos relacionando dois termos, duas coisas, dois valores. E como estamos na matemática, a matemática ela tem uma lei que, quando você pega um valor e outro valor, você pega dois valores de referência, você só vai conseguir obter os seguintes resultados: ou um vai ser maior que o outro, ou menor que o outro, ou igual. Você não vai conseguir fugir disso. Sempre vai ser uma das 3 situações. Então, aqui nós estamos falando de comparação de fração. Então, o que quer dizer? Nós vamos analisar quando uma fração é maior que a outra, menor que a outra ou quando elas são iguais, ok? Então, elementos para comparar. Como que nós vamos comparar as frações? Na fração, nós temos numerador e denominador, né? São os dois elementos que nós temos em uma fração. Então, nós vamos analisar 3 casos. Nessa primeira aula, eu vou passar esses 2 primeiros, e na próxima aula nós vamos ver o próximo, que ele vai levar um pouquinho mais de tempo. Então, nós vamos analisar quando os numeradores são iguais, quando denominadores são iguais
e numeradores e denominadores diferentes. Vocês já vão entender essas diferenças. Então, como eu disse lá na página 199, esse caso que eu já li para vocês, né, que ele pediu para dividir em 8 pedaços, chegou mais pessoas, ele pediu para dividir em 12 pedaços. Então, o que acontece? Inicialmente, as pessoas iam comer 3 pedaços, mas 3 pedaços de uma pizza dividida em 8. E depois, cada um comeu 3 pedaços, mais de uma pizza dividida em 12 pedaços, né? Primeiro caso e segundo caso. Então, nós temos a situação 3 oitavos e 3 dozeavos. Nas duas situações, cada pessoa vai comer 3 pedaços de pizza. Porém, em qual dos dois casos você comeria uma porção de tamanho maior? Como vocês podem ver, nos dois casos são 3 pedaços, vão ser servidos 3 pedaços para cada um. Mas se a pizza era do mesmo tamanho e foi dividida em mais partes, né? Qual o tamanho que vai ser maior? Quais 3 pedaços juntos que vão ser maiores? Então, nós vamos chegar à conclusão que quanto menos dividirmos a pizza, maiores serão os pedaços, não é mesmo? A pizza foi dividida em 8 pedaços. Você comendo 3 é quase a metade dela. Mas você comendo 3 pedaços de uma pizza dividida em 12, vão ser pedaços bem pequenininhos, né? Portanto, em caso de numeradores iguais, você vai analisar o denominador. Quanto menor o denominador, isso quer dizer menos partes, menos divisão, maior será a quantidade da fração. Aqui é que vocês têm, ó, tirei lá do livro de vocês, quando duas frações têm numeradores iguais, a menor delas é a que tem maior denominador. Então, você olhou os dois números de cima, eu não gosto de falar isso, mas os dois numeradores, eles são iguais. Você vai analisar o denominador. Quanto menor o denominador, maior é aquela fração. Olha o exemplo do livro. Você tem 2 quadrados, mas eles estão divididos em tamanhos diferentes, em quantidades diferentes. Esse primeiro quadrado está dividido em 8 pedaços e o segundo quadrado em 16. Mas de cada um deles, você tem 5 partes. Aqui, então, essa fração representa 5 oitavos e aqui 5 16avos. Como vocês podem ver, o numerador é igual. Então, quando ele é igual, não tem o que a gente comparar aqui, você já sabe que ele é igual. E a gente quer saber quem é maior ou quem é menor. Então, a gente analisa os denominadores. Então, o 16, ele é maior que o 8. Portanto, aqui nós temos que 5 16avos é menor que 5 oitavos. Olha aqui, só vocês observarem a parte colorida. Essa parte colorida aqui não vale muito mais que essa? Não representa uma quantidade bem maior, uma área maior? Então, quando o numerador é igual, a gente analisa o denominador. Quanto menos ela for dividida, maior vai ser os pedaços, ok? E o outro caso aqui, denominador igual. Imagine novamente uma pizza. Ela está dividida em 10 pedaços. Você comeu 3 pedaços e o seu irmão 5. A fração que você comeu, ela representa 3 décimos, 3 partes de 10. E a do seu irmão representa 5 partes de 10, porque foi da mesma pizza. Quem comeu mais? Então, analisando, quando duas frações têm denominadores iguais, a menor delas é a que tem menor denominador. Então, você comeu 3 pedaços, o seu irmão 5, de uma mesma coisa dividida no mesmo tamanho. Então, quem comeu mais? O seu irmão, que comeu os 5 pedaços. Olha o exemplo do livro aqui. Vocês têm 2 quadrados divididos ambos em 16 partes. Por quê? Porque nosso caso é de denominador igual. Só que de um quadrado você tem 5 partes e do outro você tem 10.
Como o denominador é igual, a gente vai analisar o numerador, a quantidade de partes de referência aqui. O 5, ele é menor que o 10. Então, isso quer dizer que essa fração, 5/16, representa uma quantidade menor que 10/16, ok? Então, espero que vocês tenham entendido quando vamos analisar numerador igual e denominador igual. Na próxima aula, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre a fração, sobre os casos onde nem o numerador nem o denominador são iguais. Ela é totalmente diferente. Porque você vai ter um trabalhinho a mais para fazer quando chega numa situação dessa. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá para a próxima aula.